Olá, pessoal, já está aparecendo aqui, já estamos ao vivo, que maravilha. Tá ajeitadinha na câmera. Hoje nós vamos falar sobre ativação do Merkabah ou não. Isso é muito importante e eu vou aguardar um pouquinho para começar a falar, para que as pessoas vão chegando, né, e vão eu começar a minha explicação. Então vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está, para me monitorar no celular. Vamos lá. Já estamos ao vivo. Vamos lá. Já estamos ao vivo. E por aqui eu vou poder ver o chat, as perguntas que vocês fazem, certo? Aguardando um pouquinho aqui. Já começo para não perder o fio da meada. Quem está chegando já vai pegando tudo que eu vou falar aqui. Vou pedindo para aqueles que já estão presentes para dar sua curtida já e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a gente. Peço a todos que vão chegando, coloquem. Peço a todos que vão chegando para colocar aí a sua curtida. E fazer sua inscrição, quem não está inscrito no canal, então isso ajuda muito a gente. Quanto mais pessoas estiverem inscritas, para mais eu posso enviar, né? Mais o YouTube distribui, isso é importante. Quem já estiver assistindo, bota aí no chat, está aí do lado, bota oi, bota o seu lugar, onde você está, isso é importante. Eu lembrar a todos vocês que lá no site Ser Feliz Sempre, www.serfelizsempre.com. Lá nós temos vários cursos da área de espiritualidade, né? Tem o curso Espiritualidade Livre, com muitas técnicas de meditação, né? Nós temos ativação Merkabah, temos curso de xamanismo, né? Temos o treinamento Ignição da Alma, que é para você alcançar a sua essência e fazer download dos poderes da alma, né? Os 5 poderes da alma, principalmente. E aí é importante esse treinamento, porque a pessoa já aprende a brilhar, colocar o brilho dela para fora, né? Bom, à medida que forem chegando, dá um clique. Aline, boa noite, Aline. Muito legal, Rio de Janeiro. Legal, vamos falar sobre muitos assuntos hoje. Eu vou começar explicando sobre a história do Merkabah na Terra. Né? Por que o Merkabah foi trazido para cá, para que a gente entendesse e pudesse utilizar? Então, eu vou explicar isso. Depois disso explicado, vocês vão poder entender qual é a diferença entre ativar o Merkabah e usar ele, simplesmente os tetraedros na mente, criar pela mente e usar. Qual é a diferença que você tem com isso? Isso tudo eu vou explicar hoje. Ok? Já está chegando mais gente, está colocando aqui, né? E vamos que vamos. Vamos começar. Quem quiser fazer ativação, aí na descrição da live tem um link
tá? Para você fazer a ativação. Então é só ir lá e clicar no link para você poder fazer essa ativação lá na nossa base de treinamento. Legal? Bom, vamos lá. Né? Bom, primeira coisa que eu tenho que falar é a história. Por que o Merkabah veio parar aqui? Por que, né? Quem trouxe? Né? O Merkabah é um conhecimento do arcanjo Metatron, que ele difundiu em todo o cosmos esse conhecimento. O Merkabah tem grande utilidade, não é? Ele serve para você viajar tanto nas dimensões espaciais, como pelas linhas temporais, como também pelas dimensões. Isso é muito incrível, né? E o Merkabah veio aqui durante um período da Atlântida, certo? Essas informações todas que eu vou colocar aqui para vocês é uma compilação que eu tive através do livro Alquimia da Ascensão, do James Tiberon, também pelo canal Multiverso da Cassiana, que fala muitas coisas interessantes do que eu vou falar aqui, e através do canal Educação Consciencial, outras coisas. E aí a compilação eu coloquei aquilo que eu senti para mim que ressonou mais dentro de mim. Você pode ter outras ideias, tá? Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Cada um tem as suas ideias. Eu só estou apresentando aqui para que você possa sempre estar em contato com novas ideias, certo? Porque aquilo, a pessoa vai fazer uma ativação, mas ela vai acreditar simplesmente no que eu falo. Então, eu peço a todos que estão ouvindo também que confirmem, né, as coisas, sintam, principalmente pela sensibilidade. Porque quando você vai confirmar com alguém, esse alguém tem uma personalidade, e essa personalidade vai puxar para o lado do que ele também acredita. Então, às vezes, a tua confirmação acaba tirando você daquilo que você já estava concebendo e como verdade, porque a outra pessoa não alcançou. Então, existem muitas opiniões, né? Se a gente vai falar sobre Merkabah, você vai ouvir muita gente aqui no YouTube, por exemplo, falando do Merkabah e falando de formas diferentes, certo? Bom, por que o Merkabah veio para a Atlântida? Durante a Atlântida viveu uma era de ouro, que eu chamo de era de ouro, uma era de paz, de grande desenvolvimento intelectual, uma era de grande desenvolvimento espiritual, não haviam guerras, né? E a Atlântida e a Lemúria estavam vivendo esse tempo de paz. Só que isso é uma coisa que acabou não durando eternamente, evidente. 40 mil anos já foi muita coisa, né? Aqui com a gente, quando dura um ano, a gente fica até admirado. Bom, mas acabou não durando, e aí começaram a colocar a roda de Sansara para funcionar, né? Logo depois, porque começou a haver dualidade muito forte. Na Atlântida mesmo, na ilha de Ariã, que era uma das ilhas menores, porque a maior era Poseida, na maior estava um grupo, que era o grupo da Lei do Uno e os Atlahá, que eram muito espiritualizados. Né? E nas outras 4 ilhas grandes, uma delas era a ilha de Ariã, ela desenvolveu uma tecnologia muito avançada e desenvolveu a questão da genética e começou a fabricar seres híbridos entre humanos e animais. Não é? A gente até viu uma demonstração disso no filme Senhor dos Anéis, aqueles orques, aqueles seres que eram meio animal, uma coisa mais ou menos assim, semelhante. E justamente por causa disso começou a haver a dualidade. Isso tudo foi impulsionado pela começar a funcionar a roda de Sansara. Né? Quer dizer, a roda de Sansara, o que é a roda de Sansara? É você desencarna, chega lá do outro lado, aí te convence que você tem que voltar, você tem que evoluir. Só que ninguém evolui quando apaga a sua memória. Entendeu? Para evoluir, você tem que guardar o que você aprendeu antes. Então, você não está evoluindo, certo? Era só uma conversa. Então, quando começou isso a acontecer, ainda era muito branda. Por que esse vai e vem? Porque aqui na Terra começou a haver muito sofrimento, e aí, por parte dos Chopax, dos Demiurgos, os Arcontes, eles viram muita oportunidade de aspirar essa energia como alimento deles, né? E usar também para outras coisas, para manter sua linha de poder. Né? Então,
começaram a favorecer essa máquina, vamos dizer assim, vou chamar de máquina, não é bem uma máquina, né? Criou-se uma espécie de uma simulação. Tem até várias pessoas que falam mesmo em simulação, que a gente vive uma simulação. Mas isso começou a acontecer e no início ainda era muito pouco, muito pouco. Mas o arcanjo Metatron, quando soube que isso estava acontecendo, vou colocando de uma forma romântica, tá? Como se fosse uma novela, para vocês poderem entender melhor. Ele se desdobrou e mandou o filho dele, Tote. Tote era um ser humanoide da raça aviária que veio para a Atlântida com a incumbência de ensinar sobre a geometria sagrada, ensinar sobre o pentágono, o hexágono, não é? O cubo de Metatron, e também ensinar sobre o Merkabah. Não é? E aí, o Merkabah que foi ensinado foi justamente esse que hoje é usado para ativação. Porque outra forma Merkabah também se conhecia, que é com 2 tetraedros, não é? E aí tem pessoa que gira para um lado, tem pessoa que gira para o outro. Já havia até gente fazendo os 2 tetraedros girar para o mesmo lado, né? Então ficou uma coisa muito variada, né? Eu acho que ficou uma bagunça, né? Bom, mas tudo bem. O Tote veio aqui justamente para trazer a informação boa, né? E ele ensinou o Merkabah ativado, que perpetuou dentro da Atlântida para que muita gente conseguisse usá-lo como veículo e retornar para a fonte, usando o Merkabah. Porque o Merkabah ativado ele tem uma estrutura diferente do Merkabah sem estar ativado. Tá? Eu vou falar sobre isso mais à frente um pouquinho. Né? Bom, e aí a Atlântida começou a viver uma época de muita dualidade, muitas guerras, tentaram dominar o mundo nas suas colônias, né? Quer dizer, a Atlântida guiada pelo povo da ilha de Arian, que eram os filhos de Belial. Né? Então, eles começaram a guerrear em todos os lugares e arrumaram formas de manipular tudo, manipular o clima, né? Parece até que eu já vi essa novela. E aí as colônias que já haviam na Grécia e na Turquia começaram a propagar isso, e eles para dominar aqueles outros povos que haviam naquele local, inclusive na Lemúria. Né? E a gente, quem nunca estudou isso ou nunca leu sobre isso, vai encontrar essa história, vai encontrar bem contada e com detalhes no canal Multiverso da Cassiana, que ela explica muito bem. Aconselho a todos ir lá assistir a história toda da saga Anunnaki. Né? A saga Anunnaki são 45 vídeos, é coisa pra caramba, né? Tem que ficar um tempão assistindo, um por dia e tal, mas dá vontade de ver todos no mesmo dia. É muito bom. Pois é, bom, aí ela explica bastante sobre essa questão dos Anunnakis e em determinadas horas, capítulos, ela fala também um pouco mais detalhado sobre Lemúria e Atlântida. Mas voltando para Atlântida e a ativação Merkabah, que é importante, porque isso não é falado ali, isso é falado em outras fontes. Não é? Bom, e eles começaram para poder libertar as pessoas e elas cumprirem a sua missão, né? Porque o Merkabah aumenta a sua consciência, então você sai do modo de sonho, aquele sonho total, que você está embriagado na vida e começa a entender a sua missão. Certo? Esse é um dos trabalhos do Merkabah, certo? Bom, e aí, com isso, eles começaram a praticar a ativação e deu muito bom resultado, né? Só que a humanidade foi ficando tão beligerante porque a maioria não queria saber muito disso. Na verdade, Metatron ele queria que esse conhecimento chegasse a todos, mas estava sendo apenas sintonizado pelos aqueles que eram da corrente dele, né? Os que verticalizaram dele, né? Estavam entrelaçados aqui com outros eu-sous, outros Deus-sou, né? E ficaram presos naquele mecanismo de ir e vir na encarnação. Bom, aí a coisa foi ficando tão feia que houve o dilúvio. Houve
uma explosão muito grande de energia e houve o dilúvio. E depois do dilúvio, cadê a humanidade? A humanidade quase desapareceu, né? Esse dilúvio que está na Bíblia, mas não foi o primeiro dilúvio. Esse dilúvio foi o terceiro dilúvio, certo? Houve um antes, no início da Atlântida, né? Depois um há mais ou menos 18.500 anos antes de Cristo, que foi esse que mudou toda a situação geográfica da Atlântida, e ela mudou a geopolítica também, né? E esse dilúvio, o terceiro dilúvio, que foi há mais ou menos há uns 12 mil anos atrás, entre 10 e 12 mil anos atrás. Depois disso, o mundo ficou vazio, né? E muitos que estavam na Atlântida viveram depois disso, né? E puderam transmitir, né, os conhecimentos do Merkabah, inclusive a ativação, a técnica de ativação. Bom, na Atlântida existiam, na ilha principal, os Atlarhá, certo? Que eram um pouco diferentes de todos os outros seres humanos da Atlântida, porque eles tinham uma longevidade muito grande. Dizem até que eles atingiam alguns 12 mil anos com o mesmo corpo, né? E é aquilo, isso tudo está numa declaração no livro Alquimia da Ascensão. Tá? Eu recebi isso como uma coisa que vibrou dentro de mim, vibrou muito, como verdade. A gente sente. Quando alguém fala alguma coisa, a gente sente quando é verdade, quando não é verdade, e a gente às vezes insiste naquilo, sabendo, já sentindo que não é verdade, porque a gente tem um desejo e a gente quer que aquele desejo se realize por aquele caminho. Bom, mas aí o que aconteceu? Eles começaram, era muito pouca gente, então podia se peregrinar por terras e terras depois do dilúvio, porque até a água também baixar, né, ia haver territórios e tudo mais, e não se encontrava nada, né? Bom, até isso veio até a terceira dinastia egípcia, né, quando o sábio Imhotep, que eu, na minha concepção, na minha verdade, eu acredito que eles era um Atlarhá, ainda estava vivo ali na terceira dinastia, para vocês verem. E ele ajudou a criar a pirâmide de Saqqara, a construção de Saqqara, que na verdade não é sarcófago de nenhum faraó, é uma máquina quântica. Isso aí tem vários vídeos que estão aí, inclusive eu tenho no meu canal também, né, no canal Ser Feliz Sempre, tem um que fala a Atlântida e o Egito, que conta exatamente a estrutura que houve lá no Egito, nessa terceira dinastia, como é que foi construída a pirâmide de Saqqara. E ela tinha, justamente no subsolo, nas direções cardeais, ela tinha várias salas sintonizadas numa nota musical exata, né? Eles faziam a sala ter as paredes, né, da sala tinham distâncias que dava o comprimento de onda ou um múltiplo do comprimento de onda de uma determinada nota musical, né? E isso fazia com o estalar de dedos ressonar ali dentro daquela sala aquela nota. E o Merkabah ele foi ativado numa determinada nota, na nota Mi. Aí ele ganhou, o campo dele se expandiu, com a pessoa repetindo. Aí ela mudava para a nota Fá para ativar o segundo nível, que é a estrela Merkivá. Tem uma grande diferença entre somente o campo Merkabah e a estrela Merkivá. A estrela já é uma reação em outra dimensão que aparece, a estrela de energia. Não é? A Merkivá tem 8 pontas. Aí na nota Sol, as câmeras da nota Sol, eles faziam ativação da estrela Merkavá, que tem 12 pontas. E na nota Lá, na direção onde estavam as câmaras da nota Lá, eles faziam ativação do Merkaná, o Merkavá na nota Sol, e na nota Lá, o Merkaná. O Merkaná é a estrela de 20 pontas, ela é maior ainda, certo?
O que é essa estrela? É uma estrela de energia cristalina. Justamente porque o Merkabah, quando ele é ativado, ele gera energia cristalina dentro dele, certo? Agora eu vou falar sobre a diferença. Quando você não ativa o Merkabah, você coloca os 2 tetraedros ou 3 tetraedros, um no meio, mas normalmente se coloca só 2, o tetraedro de cima e o de baixo, e depois, quando você acaba, qualquer energia mental tua de mais baixa vibração, um medo, uma insegurança qualquer, ele para, ele não continua. Agora, quando você faz a ativação, você cria um moto perpétuo com os 3 Merkabahs, né, os 3 Merkabahs, digo, os 3 tetraedros, é um grande com a ponta para cima, um outro grande também com a ponta para baixo, não é? E um pequeno aqui no meio que gira para frente. O de cima ele gira anti-horário, tá? O de baixo ele gira no sentido horário, e o do meio gira para frente, com o eixo dele é transversal aqui, com a ponta do tetraedro presa aqui no teu timo, vamos dizer, o chakra cardíaco, a base do chakra cardíaco. Bom, primeira coisa, o giro dos tetraedros grandes, isso é importante ver. Por que o de cima gira anti-horário? Porque, pela regra do parafuso, quando você gira, né, o anti-horário, eu não sei como é que eu estou aí para vocês, se eu estou invertido, talvez. Né? Bom, aí gira anti-horário e aí ele gera a energia para cima, certo? Bom, aí ela passa pelas paredes triangulares do tetraedro e cria um campo também na horizontal, para cima e na horizontal, certo? Bom, e o que está para baixo, ele gira no sentido horário, no caso aqui é o meu braço direito, não sei se aí está aparecendo assim, tá? Ele gira no sentido horário e gera um campo de energia cristalina para baixo, que sai pelas paredes e cria a outra parte do campo energético na forma de um ovoide. Né? Bom, esse é o Merkabah ativado. Agora, por que não é ao contrário os tetraedros? Porque aí você inverteria o campo. E um seria, o de cima jogaria energia para baixo e o de baixo jogaria energia para cima. Isso você ia alimentar essa energia no seu ego, personalidade, que está na parte mais densa. Ok? E o teu ego ia ficar insuportável. Nem você ia aguentar ele. Né? Porque essa energia ia deixar ele muito pimpão, né? Querendo aprontar muita coisa, fazer muita coisa. Bom, e não deixando a sua consciência decidir. Porque o que acontece? A gente está encarnado aqui. Eu vou fazer uma metáfora assim para vocês entenderem essa relação, né, da tua consciência com o seu corpo. Bom, primeira coisa, o corpo não é você, é o seu corpo, certo? E por ser o seu corpo, ele precisa de um sistema operacional para fazer tudo que é automático, certo? Aquilo que você pode pensar, você poderia até controlar, mas também não, certo? Mas o automático, você precisa de um sistema operacional. E depois, durante a vida, quando você vai vivendo, você vai recebendo mais informações que vão ficando, são como se fossem seus programas. Então, fazendo uma linha de comparação com um computador, tem um sistema, tem a parte hardware, o software tem o sistema operacional, a BIOS do computador, que gera todos os movimentos imediatos quando você liga, né? E tem a personalidade, são os programas. Sem programa, o computador não serve para nada. Então, esse é o nosso corpo físico. Tá? Cada um desses está num nível vibracional, dimensional diferente. Certo? Por exemplo, o corpo físico está na terceira dimensão. Já o corpo, o ego, né? O ego ele está entre a terceira e a quarta, então ele faz uma ponte de ligação. E ele é atrelado com a personalidade, porque quando ele começa a existir no corpo, dentro da barriga da mãe, já começa a existir ego e a personalidade também já começa a ser formada. Então, a partir disso, eles têm um elo de ligação muito forte. Né? E a personalidade está na quarta dimensão. Então, você
através da personalidade também, você recebe muita influência negativa que vem da quarta dimensão, da quinta também, por ali, certo? Bom, esse é o teu aparelho. Para que você precisa disso? Para se manifestar aqui na terceira dimensão, porque você é uma consciência, você não é um corpo, é uma consciência. E essa consciência se desdobrou desde lá da fonte até chegar aqui nesse nível. Isso é um assunto que eu também explico, tá? Que que resolve, né? Que resolve muito a questão do entendimento disso tudo. Bom, então eu preciso do corpo para isso, para me manifestar. Mas como? Porque eu venho com uma missão, eu tenho uma missão. Ah, mas qual é a missão? Não é igual a Missão Impossível, não. Todo mundo tem uma missão, né? A gente pensa em missão, pensa uma coisa assim, né? Veio até num pergaminho a missão, e você, né, teve que fazer aquela missão impossível. Não é assim, não. Você tem uma missão, e à medida que você cumpre, ela é ampliada. Né? A tua verticalidade. O que é a tua verticalidade? A tua consciência, ela está aqui ligada com o seu fractal, certo? O fractal está ligado com a alma está ligada com o eu sou está ligado com a mônada, cada vez está subindo mais. A mônada com a supramônada, e aí já passa para o nível de anjo, arcangélico, é o arcanjo, certo? Depois é o querubim, depois o serafim, e aí chegou na fonte. Né? Você veio de lá da fonte, você veio se desdobrando com uma missão e vai cumprir e voltar, porque isso é o que representa o projeto Elohim, que todo mundo tem para resolver e voltar para a fonte, certo? Bom, então por isso você chega aqui, tua consciência ela tem uma missão para ser feita. Só que quando ela cai na vida, ela se embriaga pela matéria. A matéria física ela é muito forte, ela prende você, ela gera desejos, ela gera intenções, ela faz muitos movimentos desse tipo e te prendem psiquicamente, certo? Então, aí as pessoas chegam aqui, elas encarnam, né? Eu espero que todo mundo aceite o conceito da encarnação, tá? Porque isso é a base do que eu estou falando, quem não aceita não vai entender nada. Pois é. Bom, então elas encarnam, né? E chega aqui e se encanta com o mundo material, com tudo de bonito. Ainda mais o planeta Terra. O planeta Terra é um planeta muito bonito, né? Ele é um planeta que tem um céu azul, e só isso já é uma grande coisa, já é uma dádiva, né? A gente está num planeta desse, porque tem outros que não são assim. Um planeta que tem um clima bem variado, né? Tem florestas, tem oceanos. A pessoa um planeta que não tem água, como é que deve ser ruim? A água está toda no subsolo, você não tem água na superfície, a água está congelada, né? Você não tem água líquida, né? Só tem gelo. Mas aqui não, aqui é um paraíso. Então a gente se encanta. Então, como eu vi o Pedro Superti falando uma vez, é como se você estivesse numa lancha e mergulhou no fundo do mar para realizar uma missão lá embaixo. Um trabalho que você vai fazer. Aí você chegou embaixo e viu um monte de mergulhadores, todos fazendo castelos de areia, um castelinho, outro castelinho, só encantado com os castelos de areia. Aí você, vou fazer isso também. Começou a fazer também a mesma coisa. Aí uma hora qualquer, lá em cima, puxaram a cordinha, balançaram assim, você, ué, que isso? Aí você subiu, voltou. Aí eles perguntaram, e aí, fez a missão? E que missão? Você nem lembrava o que era mais, né? Aí você foi lá para fazer isso assim, assado. Ah, tá, vou voltar, vou fazer. Quando você chega ali embaixo, aí de novo você vê os castelos de areia e novamente você fica embriagado e fica ali brincando com o castelinho. Né? Então, isso é a vida. Isso é a roda de Sansara que faz você ir e voltar. Um dia desse apareceu alguém aí no YouTube falando que acabou a roda de Sansara. Acho até piada, né? Não vai acabar a roda de Sansara, gente. Para acabar a roda de Sansara, tem que acabar o esquecimento. Então, a primeira coisa é você perguntar para alguém que acabou de nascer se ele lembra da outra encarnação. Se ele não souber nem falar com você, porque ele não vai aprender, então é porque apagou tudo. Né? Porque a gente toda vez passa pela mesma coisa. Nasce um bebê, aprende a andar, aprende a falar, né? Então, você ia chegar e ia ver uma pessoa que saiu
do ventre da mãe, já levantou e começou a falar com todo mundo, né? Porque acabou a roda de Sansara. Não, não acabou a roda de Sansara. Isso não vai acabar tão cedo. Eu acredito até que talvez não acabe. Só com o reset universal, que dizem que um dia vai acontecer, que isso poderia acontecer por causa do reset. Bom, continuando. E aí, para que serve o veículo Merkabah? O veículo ativado. Porque quando você não está no Merkabah ativado, qualquer manifestação externa que você receba, auditiva, visual ou sensitiva, que você receba no corpo fisicamente, tátil, né? Qualquer manifestação externa, ela tira você daquele treinamento com o Merkabah e ele se desfaz e acaba a coisa. Quando ele está ativado, não, ele é ativado e ele fica girando sempre. Ele não para, é um moto perpétuo. Tá? Por que um moto perpétuo? Porque não são só os tetraedros. Além dos tetraedros de um tamanho um pouco maior, tá? Você tem 3 octaedros, certo? E eles estão assim. O octaedro é aquele balãozinho, imagina um balãozinho. Ou então 2 pirâmides, uma com a ponta para baixo, outra para cima, encaixadas uma na outra. Tem 8 lados triangulares, triângulos equiláteros, certo? Esse é um octaedro. São 3. Um está com você bem no meio dele. O outro está um pouco acima só, uma deflexão para cima. E o outro está um pouco abaixo do meio. Pouca coisa. Tão pouco que você não vê 3, você vê só um octaedro, certo? Então, essa é a primeira forma que tem por fora dos Merkabahs, dos tetraedros, né? Aí você tem por fora dos octaedros uma outra forma, que é a dodecaedro. O dodecaedro também são 3. A mesma forma. Você está dentro dele certinho, o outro está um pouquinho acima e o outro está um pouquinho para baixo, certo? Bom, com isso, essas 9 figuras geométricas, 3 tetraedros, né? 2 grandes e um pequeno aqui no meio. Depois eu vou falar sobre o pequeno. 3 octaedros, assim, né? 3 dodecaedros, maior que os octaedros, para caber ele lá dentro. Então, 3, 1, 2, 3, certo? Bom, isso cria um sistema perpétuo, que ele não para. Quando a sua consciência sai, desliga, ele continua girando em torno do seu corpo físico e causando benefícios, certo? Primeira coisa que ele faz é através dos tetraedros grandes, que o de cima é mental, o de baixo é emocional. Então, qualquer forma, pensamento que tentar entrar no seu campo e te acessar, tipo larvas, miasmas, espectros negativos, são formas de pensamentos, né? Espectros criados por outro ser, né? Que entrar no teu campo para te atingir, ele é desmontado na mesma hora. Mas como ele é desmontado? Ele é desmontado porque o tetraedro mental, que é o de cima, ele puxa a parte mental do espectro. E o outro tetraedro emocional, ele atrai e puxa a parte emocional. Toda forma de pensamento, ela é uma parte mental e uma parte emocional. Então, se você desmontar, é que nem um carro. Se você tirar as rodas, ele não é mais o carro e as rodas, de forma alguma, né? É uma carcaça e as rodas do outro lado. Você desmontou, ele para de funcionar. Então, é a mesma coisa. Então, naturalmente, os espectros que são comandados por outros seres, outras consciências, eles não entram no teu Merkabah porque eles sabem que vai desmontar e acabou. Né? Agora, tem aqueles larvas e miasmas que ficam, porque é resíduo do ser humano, dos sentimentos ruins, com pensamentos ruins, formam larvas, formam miasmas. Isso está no ambiente que você passa, né? Então, quando bater ali, ele desmonta imediatamente. E também ele começa a trabalhar o teu subconsciente, limpando os resíduos do subconsciente, certo? O que é o subconsciente? Também é uma forma de pensamento. Ele tem uma parte emocional e uma parte mental, certo? Então ele começa a desmontar aquilo que está no seu subconsciente, que não é uma coisa resolvida. Porque o que você vive como experiência, que é verdadeiro, fica lá no corpo causal seu, tá?
que está lá depois da quinta dimensão. Numa vibração dessa, depois da quinta dimensão. E é o teu corpo causal. O que não é verdade, ele fica no teu subconsciente. Seus medos, temores, experiências ruins que você teve na vida, ficam tudo no seu subconsciente. E o Merkabah vai limpando gradativamente, sutilmente ele vai limpar o teu subconsciente, né? Então é importante você lembrar disso, isso é uma das vantagens da ativação. Bom, o terceiro tetraedro que gira para frente, ele está com a ponta dele presa aqui. É como se, imagina um pêndulo que você está girando assim, né? Então ele faz esse movimento, certo? Né? Assim, e vai para frente, certo? Bom, ele está preso ao timo. O que é o timo? Quem já ouviu falar do timo sabe que o timo é uma glândula endócrina que fica aqui, mais ou menos nessa altura. Vou até levantar um pouquinho para ficar mais claro. Fica aqui nessa altura. E ele parece muito com o cérebro da cabeça. Ele tem 2 lobos, direito e esquerdo. E o timo, ele grava e imprime nele uma porção de emoções negativas que você viveu. Né? E essas emoções ficam ali. Essa coisa, essa massa de matéria emocional, ela fica aqui atrapalhando o teu timo. Até causa baixa da imunidade, porque o timo também é o administrador da tua imunidade, certo? Então, até eu vi determinado tempo atrás, que a gente não pode falar aqui, né, muitas pessoas ficavam com medo de pegar tal doença, e aí pegavam, porque o medo travava o timo e ele não gerava os anticorpos certos e começava a ratear, né? Bom, o que é o timo? O timo é a porta de entrada para o seu caminho de dentro, que é o melhor caminho, porque a gente tem 3 caminhos, né, para sair dessa história toda. Você pode ir pelo caminho, os caminhos de fora, que são 2, são os caminhos da dualidade. É o sofrimento e a devoção, certo? Você pode ir por esses caminhos, mas é muito mais difícil, muito mais duro, né? Agora, o Siddhartha Gautama, o Buda, ele testou e descobriu, né, o terceiro caminho, que é pela linha do meio. Ele diz que é a linha do meio, mas a linha do meio não é entre os 2, é aqui para dentro, entendeu? E aí você pode fazer esse caminho com o Merkabah muda de tamanho. Você pode entrar aqui dentro do timo e pegar um canal que liga até o ventrículo esquerdo do seu coração, onde está o seu fractal, sua essência interior, certo? E dali você pode criar a coluna de luz que liga até a sua alma, que está bem mais acima. Né? E daí você começou a fazer o seu caminho de volta. A alma, ela está na vibração dimensional da 7ª dimensão, quer dizer, é o limite de atuação e controle desse sistema que domina a gente e mantém a gente aqui dentro. Quando você passar desse limite, aí você está livre. Dali você continua a sua subida. E podem aparecer, né, seres tentando te aprisionar. Pode, claro, né, para não perder alguém que está fugindo. Né? Mas você, dentro do Merkabah, eles não podem fazer nada. Primeiro que o Merkabah ativado, quando você usa ele deixa você despersonalizado. Então, quem está do lado de fora não sabe quem está ali dentro daquele Merkabah. Só vê aquele invólucro de luz brilhando muito, não sabe quem é, certo? Então, quando você está usando ele, não quando ele está em relaxamento. O Merkabah tem 2 momentos. Tem um que ele gira além da velocidade da luz e tem outro que ele gira a 9/10 da velocidade da luz, que é quando ele está em relaxamento, certo? Mas quando você comanda para ele ir além da velocidade da luz e você some, você desaparece. Fisicamente você desaparece mesmo, porque se está além da velocidade da luz, não dá para você enxergar, porque o máximo que você enxerga é a luz, né? É o máximo, é o que está na velocidade da luz. Bom, e aí você tem esses 3 tetraedros. O do meio tem essa função de limpar o timo, que a gente vem desde criança, às vezes desde a gestação, recebendo cargas emocionais muito pesadas, né? Pois é, tem pessoas que, durante a gravidez da mãe, nos 4 primeiros meses, é
É muito sensível esse período. Né? E a mãe sofre muito, né, durante aqueles primeiros meses. Rejeição, problemas com o pai da criança, problemas de família, vai por aí fora. Uma porção de problemas. Problemas financeiros, né, tem que trabalhar. E a criança está ali dentro. E ela está no momento de construção, né, do sistema dela todo. O corpo está sendo construído até os 4 meses. Quando ela desperta lá dentro pela primeira vez, que ela estica o pé, às vezes com 3 meses e meio, 3 meses, depende da pessoa, né, da criança. Aí ela estica o pé, aquele momento que ela acordou. A gente faz isso depois da vida toda. Quando a gente acorda, a gente se estica todo, boceja, né, e a criança faz isso lá dentro da mãe. Né? Então, quando ela faz isso, ela despertou pela primeira vez. Até esse momento, qualquer coisa que aconteça emocionalmente com a mãe é muito sensível e pode causar estragos, pode criar um print no ego, na personalidade dessa criança, que venha trazer lá na idade madura uma doença para ela, uma doença que ela não tinha, não nasceu com aquilo, e de repente ela viveu uma emoção semelhante e passou a ter aquela doença. Né? Por exemplo, a diabetes. Né? A pessoa viveu a emoção da escassez. Né? E porque a diabetes, ela pode passar uma fase da vida dela de muita escassez. E aí, se ela tiver isso gravado lá dentro da personalidade ego, né, se ela tiver essa informação lá, ela pode despertar uma diabetes, que é uma economia de energia. Né? Você não queima a glicose e vai armazenando. Aí ela vai subindo, você fica diabético. Né? E isso não é bom, porque ela tem que ser consumida dispensada, senão você engorda ou então fica diabético. Né? Então, isso pode ser uma das coisas, entende? E a pessoa pode receber naquele momento que está ali na barriga da mãe, certo? Bom, voltando ao que eu estava falando, que eu já deu derivação dos pensamentos, né? E quando a gente faz os cursos aqui, a gente fala assim, deu piolho. Porque passa de uma cabeça para outra, passa uma cabeça para outra, aí um fala uma coisa, deriva para outra, e o outro fala outra coisa, deriva para outra, você vê se já está fora do assunto da aula. Né? Então não pode dar piolho, não. Mas vamos voltar lá. Então o timo, ele vai limpando essas energias. O timo, aliás, o tetraedro do meio vai limpando as energias do timo, né? Para que você possa fazer a meditação Merkabah e ele entrar aqui dentro. Ele pegar o caminho interior. O teu primeiro sol está no seu coração, entendeu? É a sua essência interior, seu fractal. Depois do segundo sol, o seu está na alma. É a alma. Ele é o seu segundo sol central. Né? E ele vai por aí à frente. Certo? Então você começa a fazer esse movimento. Com o Merkabah você pode fazer isso. Eu já fiz algumas vezes, até aqui no YouTube também. Eu fiz a reprogramação Merkabah da pineal na fonte. É um trabalho que a gente entra dentro de si, passa pelos sóis todos e vai até a fonte, né, para absorver a energia da fonte, uma energia específica, a energia branco e dourado. Né? Então a gente absorve essa energia primeiro, e depois programa o timo com o caminho que foi feito para você fazer. Depois já está na programação espiritual. Programa o timo não, a pineal, gente, falei errado. Você programa a pineal, primeiro você bota a energia nela. Bota a energia na pineal. A pineal, para quem não sabe, você faz um buraco aqui e um outro no centro da cabeça. Aí os dois vão se encontrar lá dentro, exatamente na pineal, é do tamanho de um feijão, certo? Mas ela é o teu elo de ligação com seus corpos espirituais. Está tudo depois dali. Né? Ele liga com o seu corpo. E é um órgão cronobiológico. Quer dizer, ele, pelo tempo, ele inicia certas situações com os hormônios e tudo mais. Bom, esse é papo para uma outra live. Bom, vamos lá. E aí, né, com isso você limpou o timo, conseguiu, na meditação, chegar até a essência e da essência subir para a alma, certo? Bom, agora aí tem uma problemática, porque isso não é exatamente tudo na mesma dimensão, não é? Então, para você chegar até a essência, você vai ter que comandar o Merkabah para ele mudar para a 7ª dimensão, certo? E
Exatamente, ele só faz isso porque existem os dodecaedros, que estão aquele que está por fora, né? Então, o dodecaedro que você comanda ele para ir até a 7ª dimensão. E depois, quando você vai para o segundo sol, ele está na 12ª dimensão. Então, você comanda de novo o Merkabah para ir até a 12ª dimensão. E vai assim, vai subindo. Quando você chegar na fonte, o teu Merkabah ele já está na 144. Tá? Na dimensão 144. Bom, isso aí também é um outro trabalho que a gente faz, né? Que é a reprogramação, e dá um resultado muito bom, porque você começa a configurar a sua pineal para esse caminho de retorno à fonte. Você cumpriu o projeto Elohim. Porque para isso que foi explicado o Merkabah, foi ensinado a fazer, né? E isso chegou lá no Egito, conforme eu estava contando. E os egípcios gravaram em várias lápides. Bom, um grupo de cientistas norte-americanos ele estava fazendo pesquisa na pirâmide de Saqqara e fotografaram as lápides todas lá dentro. Antigamente podia entrar e descer, porque esses salões estão a 30 metros de profundidade, cavado dentro da pedra, certo? E antigamente você podia entrar e ir lá dentro, andar dentro dos salões, podia tudo. Agora, não permitiram mais, porque muitos cientistas começaram a descobrir muitas coisas que ia botar em dúvida a autoridade dos seus faraós, né? Porque descobriram muita coisa, né? Teve lá pesquisando J.J. Hurtak, né? Teve Fernando Malcum pesquisando também, e outros grupos de cientistas da NASA que trabalham com arqueologia e pesquisas científicas, e eles fotografaram e conseguiram mais ou menos traduzir. Nessa tradução, eles fizeram uma adaptação para o nosso momento atual, né? Foi no final do século XX que isso foi descoberto, e aí começaram a fazer a ativação do Merkabah nessa técnica que eu falei aqui, com esses nove figuras da geometria sagrada. Então, essa é a diferença. E ele funciona no moto perpétuo, né? Para que servem os octaedros? Os octaedros servem para você mudar de linha temporal. Tem até um exercício que nós fazemos quando a pessoa está fazendo o segundo nível do Merkabah, que é o Merkivá. Ela cristaliza a estrela Merkivá. E ali, um dos trabalhos que é feito é justamente esse, em que você volta no passado para desfazer coisas que você deixou lá, que foram, tipo assim, vou dar um exemplo assim, bem corriqueiro, né? Você foi numa festa de família e houve uma discussão com algum parente seu lá, né? E essa discussão gerou um mal-estar, uma antipatia. Dali para frente, 15 anos se passou e vocês nunca mais se falaram. Quando vão num lugar que os dois estão, não olham um para a cara do outro. Isso cria um mal-estar muito grande. Às vezes você pode se desfazer disso. Você pode voltar com o Merkivá no tempo e desfazer esse acontecimento e fazer um outro. Só tem um detalhe: quando você faz esse movimento, você muda a linha temporal. É uma modificação muito sutil, muito pequena, mas você muda, entendeu? E eu já passei por isso. Eu passei porque eu encontrei uma pessoa e ela veio me contar uma história que eu estava presente, mas eu não lembrava dela acontecer de forma alguma. Eu tenho certeza absoluta que nunca aconteceu. Isso é porque eu estou numa linha temporal ligeiramente diferente. Mas eu não falei nada, eu fiquei na minha porque eu não quero criar um choque de paradigma, né? Então, não vai alterar em nada, né? Eu desfiz vários acontecimentos. A gente tem muitos acontecimentos do passado que trouxeram problemas, né? Bom, para isso você tem os octaedros, para mudar a linha temporal, né? A sua linha temporal, tá? Não dá para você mudar a linha temporal da humanidade, não. Nem pense em fazer isso, tá? Bom, aí você pode mudar a sua, e também a mudança que sai, né, é uma mudancinha, é um paralelismo bem próximo, certo? Bom, e aí tem também, e os dodecaedros você muda de dimensão. Você sai mudando de dimensão e vai, vem e volta, e você está tudo dentro daquele sistema de 9 figuras geométricas da geometria sagrada,
que te despersonalizam. Então, ninguém vai saber quem que está fazendo aquilo, entendeu? Simplesmente é uma luz. Só quem pode ver isso é do arcanjo Metatron para cima. Pode saber quem é você, porque eles têm uma vibração muito elevada, eles conseguem saber dentro. Ou, vamos dizer assim, de uma forma metafórica, eles conseguem olhar dentro, né? Mas só eles mesmo que poderiam identificar, eles não vão fazer isso para prejudicar ninguém. Aqui embaixo, na vibração baixa, que é importante, porque às vezes você quer ajudar alguém, né, e manda uma energia de amor incondicional para a pessoa, e se você não tem o Merkabah ativado, a energia chega lá, tudo bem. Só que se a pessoa estiver rodeada de obsessores espirituais, eles vão saber que foi você que mandou, eles podem retalhar em cima de você, certo? E outra coisa que eu falei do amor incondicional é os tetraedros, o tetraedro que está girando aqui para frente, ele também cria um movimento entre o lobo direito e o lobo esquerdo do cérebro. Eu estou invertido aqui, tá? Eu estou vendo a minha imagem, eu não sei se para vocês eu também continuo invertido. Bom, entre o lobo direito e o lobo esquerdo, você vai ficando consciente, porque o inconsciente está aqui do lado direito e o consciente do lado esquerdo, e começam a saltar elétrons, vamos dizer assim, para poder ficar mais fácil, de um lado para o outro. E aí, de repente, você diz assim, agora que eu entendi, caiu a ficha, né? E você diz isso, né? E a gente às vezes vê, né, a pessoa caindo a ficha, e foi exatamente esse momento que você ficou consciente de algo que não era consciente, ok? Então existe esse trabalho. E quando você está trabalhando aqui no chakra cardíaco, é o chakra que você tem o amor incondicional, que está no seu fractal, certo? Quando você manda esse amor incondicional para alguém, né, ele vai dissolver a parte dual que existe na aura da pessoa, a parte da energia da pessoa. Ele vai dissolver, porque o amor incondicional é o solvente universal. Então, isso é importante você entender isso. Quando você emana amor incondicional, emane primeiro para aqueles que estão te atrapalhando, estão botando pedra no seu caminho, né? Mande para aqueles primeiro. Depois você começa a mandar para os amigos, parentes, mais pessoas que você ama. Mas primeiro, você tem que cortar o elo kármico com aquela pessoa que está te fazendo mal, certo? E quando você faz uma emanação de amor incondicional, você entra na lei da graça, que está acima da lei do karma. E com isso, você começa a dissolver os elos kármicos entre você e aquela pessoa. Se eles existirem, né? Porque, na verdade, o que acontece quando a gente vai reencarnar, contam muita historinha para gente, que a gente tem uma dívida com fulano, com Beltrano, e muitas vezes não é nem você que deve, é um deles ali que quer que você pague por ele, né? Que você venha fazer aquilo, entendeu? Mas você vai se libertar também, né? E você, quando está fazendo um trabalho espiritual, de caridade e tudo mais, você está, se você não estiver imbuído de amor incondicional, emanando amor incondicional para quem você está ajudando, você está ali só mecanicamente, eu lamento dizer, mas você vai estar trabalhando para o sistema Matrix, certo? Em um outro vídeo eu vou explicar melhor sobre isso. Eu já falei no Despertando com o Merkabah, esse mecanismo, como é que funciona. Quem quiser assistir lá pode ver antes. Tá bom? Eu tenho várias playlists. Então essa é a diferença que a gente tem entre o Merkabah ativado e o não ativado. O que você vai conseguir? Sua libertação. Tá? Se você decidir voltar e reencarnar de novo, depois de saber disso, sabendo e tendo o poder de controlar e dar comandos para o Merkabah depois que você desencarnar, porque ainda tem esse ponto, certo? Primeira coisa que você tem que saber se quando você está em sonho, você já consegue comandar o Merkabah na hora que você está do outro lado, dormindo, né? Porque toda vez que você dorme, o teu corpo desprende, a tua consciência, ela sai junto com os corpos espirituais e vai para a dimensão mais acima. Certo? E ali você vive muitas experiências. Às vezes não, às vezes tem pessoas que ficam flutuando, né? Perdendo tempo. Mas tem pessoas
que vão ali justamente para resolver outras coisas, né? Tem pessoas que têm que ter até a missão lá. E quando você tem um Merkabah ativado, quando você está lá do outro lado, ninguém sabe quem é você. Ainda tem isso, porque você está despersonalizado. Então, quando você retorna, né, que você volta, ninguém sabe. Bom, e você foi lá, cumpriu sua missão. Né? Então, quando estiver trabalhando espiritualmente em algum local de trabalho, de alguma religião, né, faça com amor incondicional. Porque se você tiver mecânico ali, pensando na comida que tem que fazer, pensando na dívida que tem que pagar, não vai valer de nada. Você vai estar sendo mais um que trabalha para a Matrix. Legal? Bom, é isso, gente. Alguém que tem alguma dúvida, eu queria ver as perguntas. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar. Vamos ver, já tem um bocado de gente aqui. Alguém que falou que eu estou de frente, não estou espelhado. Achei legal. Então, eu me vejo espelhado aqui, mas eu não estou espelhado. Legal. Seguinte, para você fazer esse processo de ativação, né, você tem aqui embaixo na descrição, tá? Tem um link para você entrar para o treinamento. Tá? É evidente que eu cobro para fazer isso, porque o treinamento tem uma plataforma, eu tenho que dar manutenção, e são muitas coisas, eu tenho um custo disso, então não pode ser de graça. Mas lá na plataforma de treinamento, você tem uma variação de trabalhos para fazer. Primeiro você vai fazer a ativação, tá? E a ativação, embora diga online, ela não é online. O treinamento é online, mas a ativação não é online. A ativação, você vai receber um vídeo de ativação que eu gravo individualmente para cada pessoa que ativa, certo? Tem o nome dela ali, tá? E você vai receber esse vídeo de ativação, e nesse vídeo de ativação, você vai, na hora que for fazer sua ativação, você primeiro passar por um treinamento, mais ou menos uns 15 dias de treinamento, que você vai nos módulos, fazendo todas as partes do treinamento. Aí você está pronto, chegou no ponto de fazer a ativação. Aí eu vou te dar o link da minha nuvem onde está a tua gravação. Aí você vai lá, baixa para o computador. Combina uma hora para ninguém te ligar, você desliga o telefone. Se você mora com outras pessoas, ninguém vir te incomodar, ninguém bater na porta, ninguém entrar onde você está. Tá? A presença física também interfere. Tá? Então você tem que estar sozinho naquele lugar. Tá? Aí você bota o vídeo no computador, desliga da internet, tá? Importante, porque senão vem subliminar. A net está muito contaminada com subliminares, que vêm energias sutis que você não percebe. Entendeu? E vão interferir no seu comportamento, no seu subconsciente, mais na frente. Né? Então, você desliga o computador, desliga a internet, se tiver o Wi-Fi, desliga o Wi-Fi, tá? Se isola. Aí bota o vídeo e faz a meditação que está no vídeo, que você já vai ter aprendido, ter treinado ela antes, né? Faz a meditação que está lá, e aí você vem e já fez a tua ativação. Isso acontece no 4º módulo. São 10 módulos. Então, depois você ainda tem mais 6 módulos, onde você vai encontrar a viagem no tempo, a viagem nas dimensões, a viagem espacial. Você vai encontrar uma página inteira com as teorias que está lá. Você vai encontrar uma página com outras técnicas de limpeza espiritual, inclusive para harmonizar relacionamentos. Não é? Você vai encontrar numa outra página o transporte da consciência, você transportar, né? Você aprender a manifestar cada elemental, cada elemento, né? Em você. Tem uma técnica que te ensina isso. E ainda tem o bônus, que eu falo mesmo para quem está na base de treinamento, só entra no bônus quando você já tiver feito a ativação, porque senão você vai se perder lá. Tem muita coisa boa, inclusive tem a saga Nunak que está lá, né, para você ligar e entrar no link do multiverso e assistir a saga toda. Tá? A saga está lá. Bom, e isso é o treinamento. Quem quiser se inscrever, o link está aqui na descrição da live. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Vamos ver aqui.
Legal. A Maria Luísa está falando aqui que está amando o curso. Legal, gostei do depoimento dela. Dá para fazer no celular, claro, você pode fazer pelo celular, você não precisa ter computador. Para baixar o link da nuvem, da ativação, você baixa para o seu celular. Baixa, coloca lá na pasta de música, entendeu? Na pasta de vídeos, porque é um vídeo, você precisa colocar ele. Aí bota o celular deitado na tua frente e faz a ativação com o celular. Se você tiver um Bluetooth, né, um aparelhinho daqueles, né, de Bluetooth, você pode também ligar para o som ficar mais encorpado, e você fazer a ativação com som melhor. E todas as meditações, né? Pode fazer com fone também, o som fica muito bom. E todas as meditações você pode baixar para o seu celular ou para o computador e cria uma pasta com o nome do módulo que ela está. Assim você pode fazer o treinamento quando você não estiver online, se tiver, entendeu? Se fizer uma viagem, estiver num lugar que não tem internet, você pega o celular, bota o fone e faz o trabalho de treinamento. Você pode fazer todos os exercícios. Boa noite, Elizabeth. Tá, também. A Elizabeth já está fazendo o segundo nível lá do site. Nós temos também online o segundo e o terceiro. O quarto nível, que é o Mercaná, é presencial. Mas nós vamos ter muitos momentos em que vou realizar isso. Tá? A Aline perguntou como fazer esse processo. Né? Tem meditação narrada no canal? Não, não tem meditação de Merkabah no canal. Você tem que entrar na base de treinamento, tá? Isso não está lá. Isso, ó. Esse problema, Aline, que você está, ele vai melhorar muito com ativação Merkabah, porque vai te dar muita estabilidade emocional, tá? Ela não tem computador, não tem problema. Faz com o celular. Com o celular dá para fazer normalmente. Legal, legal. Bom, gente, alguém tem mais uma pergunta? A perguntar aqui o Flávio Carvalho, pergunta: ativação Merkabah nos blinda de influências espirituais? De certa forma, sim. Agora, influências espirituais tem várias formas de influências. Ela blinda daqueles espectros que vêm para entrar, né? Porque o que acontece? Um obsessor espiritual, ele não é bobo. Ele não vai entrar dentro do teu campo Merkabah porque ele sabe que vai se arrebentar, né? E ela blinda você na maior parte das influências espirituais. Ela bloqueia. Tá? Então, o próprio obsessor, ele quando faz um acesso a gente, ele joga sondas, ele bota sonda em você e fica de longe. Pela sonda, ele te controla. Se você tem o campo Merkabah, a sonda dele não pega. Então, ele fica tentando, depois desiste, né? Porque é aquilo, é igual o carro que tem tranca na direção. O ladrão vai roubar, mas se ele vê o carro do lado que não tem a tranca, ele rouba outro carro. Ele rouba aquele que está do lado que não tem a tranca, né? Bom, é isso. Então ela blinda. Essa blindagem, eu não gosto muito da palavra blindar. Ela defende você das influências espirituais. Só que muitas vezes, tá? Nós permitimos as influências espirituais de acessar a gente e fazer o que eles querem. Nós damos permissão para isso, né? A gente aceita, né, aquilo ali. E tem pessoas que chegam até a ter influências que ela gosta, tá? Porque elas estão muito enraizadas com a personalidade da pessoa. A pessoa que tem uma personalidade muito beligerante, ela não quer parar a guerra, não. Ela não quer viver na paz. Ela quer continuar guerreando. Se ela não tem com quem guerrear, ela diz: a vida está muito sem graça. Não tem guerra nenhuma. Não tem ninguém para me guerrear. Né? Porque ela tem essa forma de pensar, está na personalidade. Ela criou isso durante a vida e é muito difícil de fazer. Se for maior de 50 anos, então pode esquecer. Personalidade não muda depois de 50. Tá? Bom, e você pode fazer um esforço, a não ser, não vou dizer não muda, porque aí você vai colocar nunca muda, né? Então, não. Existem as suas exceções.
por causa de um choque emocional muito grande, você pode mudar bem a sua personalidade. Mas aí vai da tua coragem, né? Você tem que passar pelo choque, né? Se não passar, se a vida não te colocar ele, não vai mudar, certo? Então, muitas pessoas, elas já gostam da guerra, elas gostam de viver com aquela guerra. Muitas pessoas eu ensino e falo, você tem que perdoar. Como você perdoa? Mandando energia de amor incondicional para a pessoa. Lá na plataforma tem a técnica para fazer isso, certo? Então, não adianta eu falar aqui, porque é uma técnica complicada, não vai adiantar. Lá eu tenho figuras e tudo mais, então tá tudo bem explicadinho. Bom, e ela não quer mandar. Para aquela pessoa que ela tem ódio, ela não quer mandar energia de amor incondicional. Então não adianta, é a opção dela. Entendeu? A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Você tem livre-arbítrio, você tem o direito de não querer acabar com aquela guerra. É um direito seu. Eu já prefiro acabar, eu acho bem melhor. E se libertar daquilo tudo. Né? Deixa eu ver aqui, vamos ver se alguém mais perguntou. Alguém mais quer perguntar? Faça a sua pergunta agora, que eu vou acabar a live agora. Tá? Quem gostou, vai lá, clica, faz sua inscrição e eu vou, logo que você se inscrever, eu vou marcar uma aula online com você para te dar todas as dicas da plataforma, como é que você faz de forma mais legal o seu treinamento. Tá? Eu vou dar todas essas dicas. Assim que a pessoa comprou, eu já recebi a coisa, eu libero para ela entrar, eu mando o link. Né? Você vai receber o link com o login e acesso, certo? E aí você vai ali conseguir entender, porque eu vou dar uma aula. Tá? Eu vou dar uma aula assim. Pode ser, quem não tem computador vai estar no celular me vendo, entendeu? Isso é importante, saber disso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, porque eu já falei tudo o que era necessário nessa aula. Se alguém quer saber mais alguma coisa, faça a pergunta agora, porque vamos fechar. E quem fizer a pergunta depois que eu fechar, tá? Vai ficar a pergunta ali e eu vou responder depois de qualquer forma. Tá bom? Ok? Então, agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Vamos ativar o Merkabah. É um veículo de libertação, de equilíbrio, para trazer mais consciência. Quanto mais consciente você ficar, né, melhor, você vai pegar as coisas mais rápido. Às vezes vem boas oportunidades. Elas passam aqui quase raspando no seu nariz e você não vê. Porque a consciência não estava afinada para pegar aquilo. Né? E você perde uma oportunidade. Ou então você vê e vem uma coisa lá no subconsciente assim, não, isso, vai ter aquilo, aquela vozinha que fala na cabeça, que é o ego, né? Vai ter isso, vai ter aquilo, aí você, não vou não, tô fora. Aí sai fora. Não, gente, enfrenta, vamos lá, se libertem, porque senão vai ficar na roda de samsara a vida inteira, indo e voltando. Aí você desencarna, aí chega lá e eles vêm, você está pronto para reencarnar, porque quando você só vai reencarnar, quando a energia da tua personalidade se dissipar. Né? Então você tem lá, como ela não tem mais o ego, ela não alimenta mais energia, certo? E ela vai se dissipar. E aí você vai ser convidado para o Ministério da Reencarnação. Alguém já viu isso? Eu já vi. Né? Então vai lá para o Ministério da Reencarnação. Aí eles vão escolher um casal, um pai e uma mãe para você. E às vezes é alguém que você, né, que você não sentiu bem, né? E aí eles dizem até assim, não, isso foi não sei o quê, que você ficou numa dívida na outra vida, aí você diz, não acredito nisso não. Aí eles pegam e botam dentro da sua mente uma holografia e você vê você mesmo fazendo determinada coisa, e aquilo nunca existiu. É pura armação, pura corrupção, entendeu? É a mesma coisa que a gente vive no mundo aqui. Quando você está na outra dimensão, o que existe embaixo existe de forma semelhante em cima. Né? Isso é Hermes Trismegisto que falou isso. Tá? Então vamos lá. Agradeço a todos. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Tá? Quanto mais pessoas, mais o YouTube vai entregando os vídeos que eu faço, as explicações que eu dou, as lives também. Tá? Essa live vai ficar gravada aqui no YouTube.
quem não viu agora no horário vai poder ver depois. Tá bom, gente? Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, tudo de bom.